pessoal, estamos aqui em mais um programa Encontros Urbanos pela Urban TV Brasil. Hoje a minha convidada é Bianca Martins. Ela é psicóloga clínica especializada em transtorno do sono, um assunto muito importante. Obrigada pela presença e bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Sou psicóloga clínica e trabalho com tratamento não farmacológico para transtornos do sono. E o que é Então, esse teu trabalho? Vamos lá. Dentro da psicologia, eu trabalho com abordagem terapia cognitivo-comportamental. Dentro da nossa clínica, nós temos muitos transtornos do sono, mas o que mais aparece, o que vem com maior incidência é a insônia. Então, assim, a TCC seria terapia cognitivo-comportamental para insônia. Contudo, na clínica a gente não trabalha só com a psicoterapia voltada para a insônia, e sim para a insônia e outros transtornos do sono, utilizando as mesmas bases, mas direcionando de acordo com a demanda de cada paciente. A TCC, ela tem um protocolo de atendimento. Então, assim, se você vai procurar um psicólogo para trabalhar qualquer questão existencial ou problema de relacionamento, geralmente você não tem um tempo que a pessoa vai colocar para você, assim, um profissional. Olha, daí você vem, nosso trabalho vai durar cerca de 10 sessões, a não ser que você vai procurar uma abordagem de psicoterapia breve. A TCC, voltada para transtornos do sono, a TCCI, voltada para insônia, ela é uma psicoterapia que ela tem o objetivo de ter começo, meio e fim. Então, dentro desse protocolo de atendimento e de trabalho, a gente vai ter um roteirinho que ele é seguido. Ele não é engessado, porque cada indivíduo é um indivíduo, cada história é uma história, e cada pessoa precisa que o trabalho seja direcionado para ela, para a realidade dela e para as necessidades dela. Nós somos seres subjetivos, né? Sim. Então a gente precisa estar desenvolvendo o nosso trabalho de acordo com a necessidade daquela pessoa. A gente vai trabalhar, dentro dessa abordagem terapêutica, vou trabalhar os fatores educacionais. Então, dentro das terapias comportamentais, um dos objetivos sempre é que o paciente tenha conhecimento referente ao transtorno dele. Se eu vou trabalhar a insônia, eu vou estar trabalhando o que é o curso da insônia, como é que a insônia acontece, como é que o sono acontece, quais são as fases do sono, o que o sono acontece em ciclos, como é que isso ocorre à noite. A gente vai estar trabalhando com esse paciente que o sono é resultado da vigília. A gente não tem um disjuntor interno, que às 10 horas da noite a gente vai lá e desliga. A gente precisa entender a necessidade de fazer essa transição. Então, em uma ou duas sessões, a gente vai estar trabalhando essa questão de conhecimento mesmo, de estar dando base para o paciente entender e saber o que é o transtorno dele, né? A gente vai estar trabalhando também nessa abordagem a identificação dos fatores ambientais que prejudicam o sono dessa pessoa. Isso talvez as pessoas já tenham ouvido falar muito, procuram no Instagram, aparece em tudo quanto é lugar, tá bem na moda. A tal da higiene do sono, né? Isso. A higiene do sono é importantíssima, só que não é uma tabela que é só a pessoa pegar e seguir, nossa, aquilo vai dar um super resultado. Tem que fazer, que nem a gente ter uma boa dieta, que nem a gente fazer exercício físico. Tem que fazer, se todo mundo fizer, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida, a gente vai ter mais saúde, mas só aquilo não é assim uma conta que vai garantir com que você não tenha insônia, que você não tenha outros transtornos do sono. Sim. Né? Porque nós somos seres biopsicossociais, então a gente tem as influências internas, as influências externas, e de que forma que a gente se relaciona com essa relação, né? Então a gente vai trabalhar os fatores ambientais, depois a gente vai trabalhar as questões comportamentais, de que forma que o indivíduo reagiu a essas questões ambientais, quais são os comportamentos que eu desenvolvi, ou que você, minha paciente, desenvolveu, para estar lidando com esse transtorno do sono. Eu comecei
a fazer uso de fármaco, eu comecei a ficar muito preocupada antes da hora de dormir, aí eu comecei a ler, comecei a ouvir música, eu comecei a beber, porque a bebida me deixa mais levinha e eu penso menos. A gente vai estar identificando os comportamentos. Esses comportamentos podem ser funcionais ou disfuncionais, adaptativos ou desadaptativos. Aquilo que está funcionando, a gente dá a estrelinha e segue em frente. Mas aquilo que não está legal, a gente precisa estar alterando, a gente precisa mudar. Sim. E por fim, a gente vai estar trabalhando as questões psicodinâmicas, os fatores emocionais, os fatores, a forma como o indivíduo aprendeu a responder, os fatores internos, psicológicos, relacionados a esse processo. Então, às vezes, a pessoa vai desenvolvendo pensamentos que levam a crenças. Nunca mais eu vou dormir. Eu entrei na menopausa e desde que eu entrei na menopausa nunca mais o meu sono foi tão bom, eu nunca mais vou ter um sono de qualidade. Se eu não dormir hoje, amanhã eu não consigo trabalhar. Nunca mais eu vou conseguir ter uma boa noite de sono. Enfim, nunca mais eu vou conseguir aprender direito porque eu não consigo dormir. São tantos pensamentos, a gente que já trabalha com isso há algum tempo, sim, que esses pensamentos que geram essas crenças disfuncionais é que vão estar fazendo com que o ciclo da insônia se perpetue. E o nosso trabalho é no sentido de identificar e romper o ciclo de perpetuação da insônia, por meio de manejo comportamental e identificação desses fatores emocionais. A gente utiliza alguns instrumentos também. Um deles é o diário do sono. O diário do sono, quando o paciente chega, a gente faz a primeira sessão. A primeira sessão, sempre eu digo assim para o meu paciente: olha, Deia, hoje é para tu tirar todas as tuas dúvidas, conhecer o meu trabalho, me conhecer, ver se gosta, ver se está sentindo confiança e se no teu julgamento tu acredita que isso vai trazer benefício para o teu caso. Ai, que ótimo. Se sim, ótimo, a gente continua, se não tá tudo certo. Porque eu preciso que o meu paciente tenha confiança em mim e que ele acredite, porque eu preciso de compromisso, de comprometimento. A psicoterapia sempre é 50% meu e 50% do paciente. Tem que ter terapia, as terapias cognitivas precisam ter engajamento. Então, a gente utiliza esse instrumento que é o diário do sono. O diário do sono eu começo a utilizar na primeira sessão, depois que a pessoa... Agora eu vou fazer, Bianca. Aí a gente passa a utilizar o diário do sono e a gente só encerra o processo de utilização desse instrumento na última sessão, que é a sessão de alta. Ai, que ótimo. Nossa, um assunto muito bom, muito pertinente. E se você que está assistindo tem um problema igual a esse, aqui está a psicóloga que é especializada e pela conversa dela a gente consegue notar que ela comanda muito bem o assunto. Eu agradeço a tua presença e convido, quando tiver outro assunto aí que a gente já conversou aqui nos bastidores, voltar aqui para falar. Obrigada, tá, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Olá, pessoal. Agora estou aqui com a doutora Carolina Venfurter. Ela é da Medicina de Família e Comunidade e pós-graduada em sono. Então tem bastante coisa aí para falar. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho, sobre a minha especialidade e agora sobre essa pós-graduação em sono. Tá, então vamos começar primeiro pelo teu trabalho, né? O que é essa medicina aí da família e comunidade? Medicina de família é uma especialidade médica que ainda é pouco conhecida no Brasil, mas é basicamente o médico em que o paciente tem o primeiro contato quando entra num serviço de saúde, né? Então a gente está falando de sistema público,
mas basicamente um médico que é especialista nas doenças mais comuns, mais prevalentes, né? Aquele médico que você vai num primeiro momento, quando não tem nenhuma queixa ou quando tem queixas inespecíficas, que não sabe muito bem o que pode ser. É um médico que vai te acompanhar ao longo da vida. Então, independente da tua idade, aquele médico de referência que antigamente era mais comum, né, que ia nas casas, atendia a família inteira, por isso esse nome da especialidade também. Mas o que a gente se especializa, né? Nas doenças mais prevalentes, em poder fazer um diagnóstico precoce de doenças graves, né? Então a gente está sempre atento aos sinais de alarme diante de um sintoma e faz esse acompanhamento de prevenção aí ao longo da vida. Tá. E onde que é esse atendimento, assim, geralmente? Esse atendimento, assim, a rigor, né, mais no Brasil, é feito nas clínicas de saúde, Unidade Básica de Saúde, Clínica da Família, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha residência. Então, são os postos de saúde, que popularmente são chamados, né, atenção básica. Então, o médico fica na ponta, né, é o primeiro atendimento. Pode ser dessa forma para o sistema público. Eu atualmente atendo mais particular e planos de saúde também. Isso pode ser feito em qualquer serviço. Tá, então eu acho interessante, né? Então, eu, a minha mãe e o meu filho, nós estamos com alguma queixa, nós podemos ir lá e se tiver alguma outra indicação, você encaminha. Não, e você vai para o ortopedista ou você vai para o dermatologista? Seria isso mais ou menos? Exatamente. Normalmente as pessoas acabam se direcionando a uma especialidade, muitas vezes por não saber exatamente qual médico eu devo procurar. O médico da família é quem vai fazer esse direcionamento. Que ótimo. A gente tem alguns dados que mostram que 80% das demandas de saúde são resolvidas na atenção primária, com o médico da família. Porque 80% dos problemas de saúde são simples, não são complexos. Então, posteriormente, se houver a necessidade de um especialista por um tratamento mais complexo, a gente encaminha para a especialidade correta. Ai, que maravilha! E essa pós-graduação de sono, tá? Por que veio esse interesse aí? Então, eu sou formada há 10 anos, né? Depois resolvi fazer a especialização, a residência em medicina de família. Então, o meu contato sempre foi com essa atenção primária, sempre foi com pessoas com queixas pouco específicas. E é muito comum, eu percebo que é muito comum pessoas com problemas no sono, tomando medicações, que na grande maioria das vezes são medicações inadequadas, que causam dependência, causam outros problemas de saúde, ou pessoas com queixas durante o dia pouco específicas. Não são queixas que fazem a gente pensar num diagnóstico para direcionar. Então, estudando muito, né, entendendo qual é a prevalência, quais são as possibilidades diante dessas queixas, eu percebi que o sono inadequado, que é muito comum atualmente, é uma causa importante desse quadro, seja o cansaço excessivo, que muitas vezes as pessoas relacionam falta de vitamina, hormônio desregulado, que é raro de acontecer. Às vezes elas estão dormindo mal, estão dormindo numa quantidade inadequada. Então eu resolvi me especializar, me aprofundar, porque é uma área ainda pouco estudada, né? Não existe a especialidade de medicina do sono, mas de fato é uma complexidade, assim, existem muitas possibilidades de diagnósticos relacionados ao sono, né? A insônia sendo a mais prevalente, mas tem os distúrbios respiratórios, tem os distúrbios de movimento, que a pessoa tem movimentos no sono que podem prejudicar um sono de qualidade. Tem os distúrbios relacionados ao ciclo circadiano, que é essa regulação entre o dia e a noite, parassonias, enfim, são várias as possibilidades. E a importância de avaliar isso num primeiro momento com o paciente é justamente de poder tratar a causa e não ficar pensando em tratar as consequências. O que a gente vai fazer para melhorar a fadiga? A gente precisa fazer essa pessoa dormir melhor e não pensar em dar vitaminas que muitas vezes não são efetivas. E muitas pessoas se automedicam, né?
dão os próprios diagnósticos, né? Com certeza, a gente tem visto assim, bastante gente tomando hoje melatonina, por exemplo, como que surgiu como, né, uma moda, como se o uso da melatonina fosse importante para todo mundo, que de fato não é. Procurando remédios para suprir essa necessidade fisiológica, sendo que é possível que todo mundo consiga restaurar o sono de qualidade de uma forma saudável, tendo acompanhamento dos profissionais adequados. É verdade. E você vai estar participando dessa Semana do Sono? Sim, a Semana do Sono, né, que vai ser do dia 13 ao dia 19, tem o objetivo, né, de divulgar aí todas as possibilidades de atuação dos profissionais de saúde nessa área do sono, que é sempre multiprofissional. Tratar o sono deve ser de forma multidisciplinar, né, porque são vários os aspectos que influenciam para que o sono seja adequado. Então, nessa semana vão ter várias palestras, lives, né, no Instagram, tem eventos também presenciais para divulgar, né, para informar sobre o sono e a possibilidade de tratamento também. Que ótimo! Eu agradeço, tá, a sua presença aqui no nosso programa e convido para voltar quando tiver um outro assunto aí. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. E aí, pessoal, estamos aqui na Roxy com o Jefferson Rodrigues, que já esteve no nosso programa, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a Semana do Sono de 2023, tá? E aqui está escrito: sono é essencial para a saúde. Então é um assunto muito recorrente, já entrevistei outras pessoas que sempre falam do sono, nós sabemos sobre isso. E eu vou passar a palavra para o especialista. Bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui de volta. André, o prazer é todo nosso, principalmente porque hoje a gente vai trazer um tema muito importante relacionado à questão de algo que às vezes não é tão visto, né? Não é tão percebido. Hoje o sono é uma causa que pode trazer diversos prejuízos para a saúde das pessoas, porém tanto na parte dos profissionais da saúde quanto das próprias pessoas que não têm às vezes a informação, não entendem o quanto que a vida dela está condicionada, né, a diversos problemas que podem estar relacionados. E a Semana do Sono vem para essa parte de conscientização, né? Então, do dia 13 ao dia 19 de março, é um evento promovido, né, pela Associação Brasileira do Sono, mas mundialmente, né, estão sendo feitas diversas ações. Aqui no Brasil a gente comemora nesse período, especificamente dia 17 de março, na sexta-feira, é o Dia Mundial do Sono, onde está sendo comemorado mundialmente essa data de conscientização. E durante essa semana, a Associação Brasileira do Sono vai desenvolver uma série de ações, né, no Brasil todo. Aqui a gente está condicionado, né, à secção de Santa Catarina, e a gente vai fazer tanto ações na internet quanto ações públicas, tanto para um público, né, geral, quanto para um público direcionado à área da saúde. Então aqui em Santa Catarina a gente tem ações que vão ser feitas na UFSC, vão ser feitas na Univille, ações, né, palestras multidisciplinares, para que as pessoas que também estão em formação, ou mesmo os professores, venham entender a necessidade e dentro da multidisciplinaridade, né, das diversas profissões, porque hoje o sono é tratado de uma maneira muito global. Eu sou educador físico, mas tem fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, todos eles intervêm na área do sono, se especializam, se capacitam nessa área para tratar de maneira mais global o paciente. Tá. E vai ter também uma ação na ponte, né? Na cabeceira da ponte? Isso, especificamente assim, as ações Esse públicas... é para o público geral, seria? Sim, sim. Então a gente tem uma ação que vai ser no dia 18, no período da manhã, na cabeceira da ponte, onde a gente vai reunir diversos profissionais. Então a gente vai ter médicos, especialistas em sono,
teremos também fisioterapeutas, especialistas em sono, educadores físicos, fonoaudiólogos, dentistas, que é uma outra área que também atua, a odontologia do sono é algo bem interessante, a gente vai ter profissionais dessa área. E o objetivo dessa ação, dia 18 vai ser ali na cabeceira da ponte, dia 19, a ação no período da tarde vai ser lá no Trapiche da Beira-Mar. E o objetivo dessas ações públicas é a gente estar fazendo a promoção do sono, tirar dúvidas da população, principalmente nos dois principais distúrbios que hoje acometem mais, que é a parte da insônia e também da apneia do sono. Então, falando especificamente da apneia do sono, ela está correlacionada com diversas comorbidades, então as pessoas que roncam muitas vezes são ridicularizadas, mas essas pessoas que roncam muitas vezes têm um efeito atrás, que é uma apneia do sono, que é uma doença gravíssima, né? Que na verdade 90% das pessoas têm apneia do sono e não sabem que tem. Então ali a gente vai estar fazendo algumas investigações, inclusive tem um QR Code que a gente vai passar aqui na tela para poder fazer um questionário, vocês que querem participarem de um questionário para investigar como é que está o sono dos brasileiros. A ABSono vai estar fazendo esse tipo de ação de intervenção e a gente vai estar lá tirando essas dúvidas e auxiliando para a promoção do sono e da melhoria da qualidade de vida da população. E vocês estarão distribuindo essa cartilhazinha também, isso, que eu estou achando ela assim incrível, muito bem feita e bem completa. Sim, essa cartilha aqui foi desenvolvida pela ABSono, pelos principais especialistas do Brasil. Então aqui englobam informações tanto na parte, né, da fisiologia do sono, dos principais distúrbios, um pouco da parte de higiene do sono, o que as pessoas devem fazer para poder propiciar a melhoria da qualidade do sono, ou que devem evitar, né, fazer nesse sentido. Então, acredito que vai ser uma ação bem bacana. Especificamente, a gente tem duas ações nas universidades. No dia 15, a gente vai estar na UFSC, né? Então, um evento apoiado pela Pró-Reitoria da UFSC, onde eles cederam o CCS, que é o Centro de Ciências e Saúde, cedeu um espaço de auditório, deu todo um apoio, e vai ser uma ação que a gente não só vai trazer os professores e os alunos da graduação e pós-graduação dos cursos de medicina, odontologia e outros cursos da área, mas também está aberto ao público. A gente tem um auditório lá para 150 pessoas, está tendo uma divulgação muito legal dentro da universidade. Não precisa fazer inscrição, mas você que tem interesse de ir lá, que é profissional da área da saúde, ou mesmo quer conhecer a forma como se trata os distúrbios do sono, a gente vai ter médicos falando sobre quais são os principais distúrbios do sono, vai ter o médico falando de cirurgias que são usadas para tratamento de apneia e ronco, a gente vai ter uma dentista do sono também que vai falar como é que a odontologia atua no sono para tratamento de bruxismo, às vezes tem cirurgias que são cirurgias ortognáticas para tratamento de apneia e ronco também, juntamente com o aparelho de avanço intraoral. Temos uma fonoaudióloga do sono também, a gente tem o prazer aqui de ter profissionais reunidos nesse evento, que são únicos certificados no Brasil, porque hoje o sono é algo muito recente, André. Então tem poucos profissionais que são especialistas, que intervêm, apesar de muita gente falar de sono, prescrever medicação para sono ou tratamento para sono, a gente tem uma classe hoje muito limitada quando a gente fala classe especialista, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito importante, porque diversos são os médicos que prescrevem medicação para sono e quando a gente vai investigar, a gente percebe o quanto que essas medicações não estão apropriadas dentro do fenótipo, né? Dentro da necessidade que aquele paciente especificamente precisa. Então a gente sempre trabalha de maneira conjunta. Então hoje não tem muito essa questão de eu sou fisioterapeuta, eu sou psicólogo, eu sou médico. A gente sempre tem que trabalhar dentro do mesmo nível de patamar para sempre trazer o benefício principal, que é o tratamento global para o paciente. Isso é fantástico. Eu estava vendo aqui, interessante, né, essa duração do sono conforme a idade, né? Sim. Porque tinha aquele mito de falar assim, tem que dormir de 8 a 12 horas, de 8 a 10 horas. E não é bem assim, né? Eu estava vendo aqui que na vida adulta, né, a necessidade varia de 7 a 9 horas, sendo a média de 8 horas. Então, é bom a pessoa ter
uma orientação, posse né? disso, uma orientação, porque às vezes a pessoa se cobra e isso vai até pro psicológico, né? Fica assim, ai meu Deus, eu não estou conseguindo dormir o que eu tinha que dormir, né? E isso pode até atrapalhar, total, né, no andamento. A gente vai falar de coisas hoje que atrapalham a questão do sono. O mito das 8 horas é uma coisa muito importante, porque não são todas as pessoas que precisam de 8 horas para se recuperar para dormir. A gente tem, assim, pessoas que na média necessitam de 7, 8 horas e meia para poder se recuperar, né? Mas não tem um número mágico, né? A gente vai identificar qual é o tempo que eu preciso para dormir para me acordar regenerado, tá? Mas a gente tem pequenos dormidores, são pessoas que às vezes com 5, 6 horas de sono, menos de 6 horas, 5 horas, claro que não é Ideal. não, para aquela pessoa às vezes é o ideal. Tá. Com 5 horas e meia, 6 horas, ela está bem recuperada. E tem pessoas que fisiologicamente precisam de mais tempo para dormir, mais de 9 horas, tem pessoas que precisam de 10 horas para dormir. Então a gente não pode nem marginalizar aquela pessoa que precisa de 10 horas para dormir, nem aquela que com 5 horas está recuperada. Só que a gente está falando fora de uma curva, né? Geralmente quase todo mundo está dentro de uma média, tá? Para poder a gente conseguir trabalhar e identificar esses tipos de situação. Por isso que profissionais da saúde capacitados vão estar orientando, independente da sua área de formação, esses mitos. Outra coisa, o mito dos relógios, né? Dos wearables, que colocam assim, eu dormi sono profundo, ou não dormi sono profundo, ou dormi a quantidade necessária, porque esses relógios não têm validação científica hoje para poder condicionar e qualificar o sono. Então esses relógios eles podem sim ser utilizados para medir, né, para alguns casos específicos, a questão do ritmo do sono, se eu estou dormindo geralmente no mesmo horário, mas não posso usar isso como uma cobrança social ou mesmo para resultado. Tá? Outra coisa também tem o mito de que as pessoas que acordam cedo, elas são, digamos, melhores do que aquelas que acordam tarde. Então tem pessoas que são matutinas, né? E com o passar do tempo, inclusive, a gente tende a ser mais matutino com o passar da idade, né? Então a gente vai ver que os idosos geralmente se recolhem mais cedo, né? E acordam também às vezes muito mais cedo, até porque eles já não têm uma pressão de sono, eles não conseguem dormir às vezes 7, 8 horas como os adultos convencionais, né? Por questões fisiológicas principalmente, né? Então o que a gente vai perceber é que assim, tem muitas coisas que a gente precisa esclarecer para poder deixar as pessoas menos pressionadas para se autocobrar com relação ao sono ideal. Porque é muita cobrança, né? Sim. Mas eu estou vendo aqui, tem hábitos saudáveis, a importância do sono para a saúde, as queixas, né? Fala aqui sobre a apneia, insônia, recomendações. E tem também o endereço, né? www.semanadossono.com.br, né? Então, nesse endereço do www.semanadossono.com.br, a gente vai ter ali, você que é de qualquer lugar do Brasil, vai ter as ações que estão espalhadas, tanto as presenciais quanto as ações que são feitas de maneira online, tá? Então, em São Paulo, Rio de Janeiro, na verdade, ali tem várias regionais espalhadas pelo Brasil, você pode ali estar identificando e vendo qual evento que você pode participar. Tem alguns eventos que são abertos ao público, outros profissionais da saúde restrito, mas na grande parte, no geral, você pode até inclusive participar de qualquer evento que tem no Brasil, porque tem vários eventos, inclusive a ABSono, a Associação Brasileira de Sono, tem eventos oficiais que vão ser das 7h30 da noite até as 9h30. Então, nesse espaço de tempo, visitando o site da ABSono, o Instagram da ABSono, onde vai ter essas ações, vocês podem estar participando e vendo temas que são interessantes. No próprio Instagram da ABSono, vai ter ali gotas de sono. Tá? Gotas de sono são profissionais do Brasil, que cada um vai ter que teve 1 minuto para poder falar em um determinado tema, dando dicas ou mesmo orientações com relação às diversas situações de sono, desde distúrbios. Eu, inclusive, dei dicas de como que a pessoa pode escolher um travesseiro para melhorar a melhor qualidade de sono. Ótimo. Então, dentro desse sentido, acho que é bem interessante você que quer saber um pouco mais de sono, poder visitar e estar acompanhando as diversas possibilidades do sono para a vida. Então, ótimo. @ABSono. Exatamente. Né? AB mudo, sono.
Então, querido, muito obrigada, sucesso no evento. Eu vou ver se eu vou lá no Trapiche, tá? Visitar vocês, porque até fazer uma consultinha lá para ver como é que está meu sono. Sim, né? E o pessoal que está assistindo, não deixe de participar, acessem, vai estar o QR Code aí, todo o endereço, e vamos dormir melhor. Obrigada.